Olá, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui nos Tarefeiros. É uma alegria ter você aqui conosco para mais um bate-papo, uma reflexão, um olhar de inclusão. A nossa casa aqui, os Tarefeiros, está localizada na Rua Barão de Penedo, no número 182, no bairro da Água Rasa. E para você passar por um atendimento, passar por um tratamento na casa, você precisa agendar, receber as orientações para o dia e horário marcado, você vir e realizar o seu tratamento, tá? A nossa casa é uma casa de cura e conscientização espiritual. Temos como nosso mentor e dirigente espiritual o Dr. Antônio Camargo de Correia, que é o nosso dirigente espiritual no plano maior, e a nossa dirigente material aqui e presidente dos Tarefeiros é a Doroteia Ruiz, que faz um trabalho aqui de cura, conscientização e inovação. E aqui no nosso canal dos Tarefeiros no YouTube nós temos diversos vídeos, diversos temas com palestras, evangelhos, para reflexão, para orientação, para esclarecimentos, conhecimentos, transformação de pensamentos, sentimentos e para que você possa desenvolver a sua fé raciocinada. E falando em fé raciocinada, nós vamos entrar aqui numa nova série onde eu sou a Thaís Pimenta, psicóloga e tarefeira. Eu vou estar trazendo aqui temas sobre o propósito da doutrina espírita, como que a gente pode ter um olhar de inclusão, como que a gente pode se beneficiar através do estudo, através do conhecimento, não só de tratamentos espirituais que são muito válidos, são importantes, mas nós estamos num momento global e ouso dizer, planetário de transição, de mudança, de expansão de conhecimentos, de renovações, de transformação. Não dá mais para a gente ter as mesmas atitudes antigas, retrógradas, ignorantes, sem conhecimento e esperar resultados diferentes, esperar cura, expansão, milagres, sem nos desenvolvermos enquanto pessoas, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos. Entende? E nós vamos começar então nesse vídeo de hoje. A gente vai falar sobre o propósito da doutrina espírita e eu vou tentar trazer como um bate-papo, como um olhar de inclusão para que juntos a gente possa ter uma troca rica, uma troca que nos faça crescer, que nos faça refletir, ampliar a nossa consciência e fortalecer não só a nossa mente, não só as nossas emoções, mas a nossa essência, a nossa alma, o nosso ser. Nós não estamos aqui a passeio, nós somos seres espirituais que estamos vivendo aqui uma experiência material e que trazemos graças às leis universais, que é o que a gente vai começar a falar aqui um pouquinho, do propósito, da doutrina espírita. Através das leis universais nós temos o véu do esquecimento, ou seja, nós não sabemos o que fizemos ou situações que foram ocasionadas por falhas, ignorâncias da nossa parte em outras existências. Mas nós sabemos que aqui não é a nossa primeira vida, que essa não é a nossa primeira existência e que nós estamos aqui nos reencontrando, nos reconectando para que a gente possa crescer, evoluir e sermos direcionados para novos mundos, novas amplitudes, vamos dizer assim, mas eu não quero trazer palavras soltas, eu quero trazer um raciocínio, uma fé raciocinada, que eu acho que isso é a base, Se a gente for olhar
a estrutura da doutrina espírita é a base, é a fé raciocinada, é desenvolver a nossa inteligência aliada à natureza, à ciência, às leis universais, e aí sim aplicar na nossa vida e no nosso cotidiano. E eu vou trazer aqui do Livro dos Espíritos um resumo. Por que o Livro dos Espíritos ele é o código para uma nova fase da evolução humana? Porque sobre ele ergue-se todo o edifício da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do espiritismo e ele é também o seu marco inicial. Dessa forma, nós temos aqui muitas informações que vão passar, né, por partes onde nós já trazemos informações aterradoras da Bíblia, passamos ao equilíbrio clássico do Evangelho e também a parte ligada à libertação espiritual, entre aspas, que o Livro dos Espíritos traz. Então, cada fase da evolução humana se encerra em uma síntese, né? Ou seja, em um resumo da antiguidade. Então, o Evangelho, ele é síntese do mundo greco-romano, judaico, então, de uma fase específica da nossa história, da nossa humanidade. O Livro dos Espíritos, ele resume, ele traz uma síntese, informações, perguntas através do Espírito com respostas através do Espírito da Verdade, testado em diversos lugares, né? Ele traz uma alusão, ou seja, uma amostra do mundo moderno. Então, assim, até a publicação do Livro dos Espíritos, os problemas espirituais lá na era de Kardec, eles eram tratados de maneira empírica, ou seja, apenas imaginosa. O que é uma coisa empírica? De acordo com relatos, vivências, coisas assim mais distantes do que hoje. Hoje, através, né, do conhecimento, da evolução, da ciência, dos recursos tecnológicos que nós temos, nós conseguimos provar, nós conseguimos trazer essa comunicação entre os mundos com o Livro dos Espíritos para o conhecimento de vocês. No CID-10, que é o livro do Código Internacional de Doença, nós já temos colocado como influência, como uma doença, influência espiritual, quando uma pessoa está sob influência espiritual. Então, a medicina, ela já reconhece, isso não tem a ver com nenhum rito, nenhuma religião, mas tem a ver com comprovação científica. Se você não sabia, tá sabendo agora. Então, assim, o sobrenatural, após o conhecimento aqui do Livro dos Espíritos, ele tornou-se o quê? Natural. Então, tudo se reduziu a uma questão de conhecimento das leis que regem o universo. Então, quando a gente vai falar aqui sobre o propósito da doutrina espírita, que é unir ciência, filosofia e religião, ou seja, religar, conectar com o universo, com Deus, com essa força inteligente. E aí vamos começar com a primeira pergunta aqui do Livro dos Espíritos. Para quem nunca leu, eu convido você a ler, adquirir o livro, aí buscar o conhecimento. Você tem ao alcance das suas mãos recursos para você começar a se trabalhar. E o conhecimento, ele é libertador. Mas eu não tô falando para você decorar palavras, frases, textos, é para você desenvolver o seu raciocínio e a sua maneira de se conectar e ver a vida e, quem sabe, melhorar o seu viver. Então vamos lá para a primeira pergunta aqui do Livro dos Espíritos, as causas primárias. Aí Kardec perguntou, é o capítulo 1, né? Deus e o infinito. O que é Deus? E aí os espíritos responderam, o Espírito da Verdade. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Segunda pergunta. O que devemos entender por infinito? Aquilo que não tem começo e nem fim. O desconhecido. Todo desconhecido é infinito.
E aí, uma terceira palavra, terceira pergunta: poderíamos dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta: pobreza de linguagem dos homens, insuficiente para definir as causas que estão além de sua inteligência. Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa ainda não conhecida, a outra que também não é. Então, olha só. Então, Deus, a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema. Então, a gente não pode definir como uma imagem humana, como uma imagem da natureza, mas como um conjunto inteligente que a nossa mente humana não é capaz de decodificar. Mas Deus é essa causa, ele tá em tudo e em todos. E ao mesmo tempo, como que a gente pode refletir? E aí eu vou trazer, eu estava estudando para a gente poder se aprofundar, para a gente poder melhorar um pouco, né? Quando alguns estudiosos ou alguns cientistas dizem, agora já é possível comprovar o início do universo, né? Por exemplo, o que gerou o universo? A explosão do Big Bang, né? Então não foi uma causa inteligente, foi a natureza. Só que aí eu pergunto, o que trouxe a explosão do Big Bang? Será que não foi essa causa primária, que é Deus, que é essa força criadora que não tem forma, mas que está em tudo, em todos, e nós somos essa centelha divina? O que eu quero trazer? Eu não quero que você bugue a sua mente, eu não quero que você entre num estado de dúvidas ou conflitos, muito pelo contrário, eu quero expandir, imagina que a gente tá caminhando aqui num parque, andando, e que de repente a gente entra dentro de um avião. Esse avião, ele decola e a gente passa a olhar esse parque lá de cima, a gente vê como tudo fica tão pequenininho, né? Como coisas enormes ficam tão pequenininhas. Agora imagina que esse avião, ele sai do planeta, dentro desse avião a gente entra num outro meio de transporte, vamos entrar numa nave e a gente sai do planeta Terra e de repente aquele céu, aquele lugar vasto, enorme, se torna tão pequenininho, e quando vai ver a gente está no espaço e aquele planeta enorme se torna um pontinho. E aí a gente vai ver que quanto mais a gente dá um passo atrás, quanto mais a gente se distancia, quanto mais a gente expande, mais a gente pode nos abrir para aprender, para conhecer, para vivenciar e para começar a desenvolver a verdadeira fé raciocinada. E a gente precisa tomar cuidado que muitos movimentos religiosos nos trazem e nos conduzem para uma fé cega. E já a doutrina espírita, o propósito dela é que você seja o seu agente de transformação, que você tenha consciência dos seus pensamentos, dos seus atos e das suas ações. E se está acontecendo algo na sua vida, no seu viver, no hoje, que você não tem um conhecimento, que você não entende o porquê de algumas coisas estarem acontecendo, a doutrina espírita nos traz esse acalento, esse acolhimento e ao mesmo tempo esse remédio espiritual, que trazemos o véu do esquecimento, que nós não temos através da mente consciente, consciência
daquilo que, das nossas bagagens, vamos dizer, dos nossos rastros, mas nós estamos aqui para crescer, evoluir e expandir. Também não estou dizendo que se você está passando por uma situação de dificuldade, desafio, que é para você sofrer e aceitar o sofrimento, é isso que Deus quer. Não, uma inteligência universal, uma inteligência que é poderosa, criou o fogo, a água, o ar, os ventos, tudo o que tem forma vai querer que seres em forma humana passem por privações, por dificuldades, por medos, por conflitos. Não. O nosso Criador, ele quer que a gente cresça, expanda, evolua, que nos tornemos a nossa melhor versão, porque temos essa centelha dentro de nós. Então, uma fé raciocinada é começar a pensar, peraí, será que hoje eu estou passando por esse desafio, essa dificuldade, esse problema, porque eu estou tendo as mesmas atitudes que há 20 anos atrás, que há 5 anos atrás, ou quem sabe que há algumas vidas atrás? Será? Será que você está tendo a mesma atitude esperando resultados diferentes? Ai, mas Thaís, eu rezo, eu faço caridade, eu ajudo, tá? E você tá se ajudando? Você tá? Ah, não, eu não tenho tempo. Isso é ter fé raciocinada? Você dá pro outro o que você não dá pra você? Você, como que a gente dá pro outro o que a gente não dá pra si? Vamos lá, a gente precisa começar ampliar, a gente precisa sair desse estado de consciência fechado. Na psicologia a gente chama de mente embotada, ou seja, uma mente fechada, uma mente ali dentro só do seu núcleo, da sua dor, das suas questões. Você sabia que você pode estar passando por uma dificuldade, um conflito, que eu tenho profundo respeito, mas que você não é o único, que existem outras pessoas também passando por dificuldades iguais ou piores? E que o fato de você se colocar em movimento é você colocar uma fé raciocinada, é você buscar recursos, buscar na natureza. Quando tá tendo uma tempestade, você começa a reclamar, poxa natureza, caramba Deus, justo hoje que é o meu casamento, justo hoje que é o meu primeiro dia de trabalho, justo hoje que é o meu dia tão sonhado, a minha cirurgia tá tendo uma tempestade, você começa a reclamar ou não, você pensa, peraí, o que eu posso fazer? Bom, nessa tempestade, se a gente está em São Paulo, se você está em qualquer outro lugar do mundo, eu não sei se alagou ou não, mas aqui em São Paulo nós temos pontos de alagamento. Então, peraí, eu tenho que chegar em tal lugar. Então, eu não posso ir por tal lugar porque pode estar alagado e aí eu não vou conseguir chegar. Eu não posso sair no meio de uma tempestade sem uma roupa adequada. Eu não posso sair sem ter ferramentas e recursos. Ter uma fé raciocinada é o que eu posso utilizar, que caminho eu vou, que recursos eu tenho. Peraí, eu posso esperar? Não, eu tenho que ir. Como que é? É você pensar, é você refletir e você agir. Não esperar ou jogar lá na natureza, no outro, a solução das suas questões. Então, a doutrina espírita, eu sei que causa um certo desconforto, mas na verdade, como que a gente cresce, né? O crescimento, ele exige de nós, no primeiro momento a gente precisa ser nutrido, acolhido, a gente precisa cuidar, né? Vamos imaginar uma plantinha. Num segundo momento, para a gente crescer, a gente tem que começar a se impor contra as resistências. Imagine a semente lá, ela vai começar a sair da terra, ela começa a se impor contra essas resistências que a própria terra tem para ela começar a florescer. E a gente precisa, para começar a crescer, sair dessas resistências mentais, desse mimimi emocional, material, é só comigo, é nessa vida, é em outras, não aguento mais, tá? Que recurso você tem? Você está utilizando a sua fé raciocinada? Vamos lá, trazer uma parte, vamos trazer bom humor. Aliás, bom humor ele ajuda também, né? Foi perguntado para o Chico Xavier. Chico, o que é uma fé? O que é a fé raciocinada? Dá um exemplo. Aí ele falou para a moça que perguntou: vem cá, fulana, você imagina que você está, né, com um leão faminto na sua frente,
né? E você é a comida dele e ele tá de boca aberta. Você colocaria sua cabeça dentro da boca desse leão? Aí ela, né, tava na frente do Chico Xavier, falou, né, pra falar bonito, né, falou assim, aí eu tenho fé, né, eu colocaria. E aí o Chico Xavier falou assim, pois não devia. Isso é ter uma fé raciocinada, é entender nas leis da natureza. O leão não tem nada contra você, mas se você é o alimento e ele tá com fome, ele vai comer você independente da sua fé. O que isso quer dizer? A gente precisa desenvolver, claro, existem situações, questões, mas eu quero que você pense, você é um ser pensante, nós somos seres pensantes, né? Será que você está se colocando a sua cabeça a prêmio e achando que a sua fé vai te curar, vai te transformar? Será que não é hora de começar a mudar, ter novas atitudes, comportamentos e ações para que aí tenha resultados diferentes? Eu espero que você reflita, que você fique bem e que agora essa nova série que a gente está começando sobre o propósito da doutrina espírita, se você tiver dúvidas, perguntas, incômodo, compartilhe aqui, nós vamos olhar, nós vamos bater um papo e nós vamos refletir sobre o quanto o conhecimento é libertador. Nós não temos as respostas, fórmulas ou um protocolo, para desenvolver a fé raciocinada, você vai levantar, rezar, tomar banho, meditar, correr, não tem. Mas cada um vai ter uma forma de se conectar e de aprender através da sua inteligência, da sua consciência, da sua conexão com a sua verdade, com a sua essência e respeitando o seu ambiente ao entorno para poder crescer e expandir. Eu espero que você tenha uma semana muito especial, que você desenvolva e tenha uma boa fé, uma fé raciocinada e que você fique muito bem. Um abraço carinhoso, ótima semana!